Bom dia, povo. Eu estava meditando aqui sobre a história de Gideão, lá em Juízes 6. E Deus, ele já tinha livrado, né, o povo de Israel. Só que por conta das desobediências, eles foram entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ou seja, tudo que eles plantavam, né, quando eles chegavam à época da colheita, deles desfrutarem do trabalho deles, de tudo aquilo que eles trabalharam, que eles fizeram, os medianitas, né, os amalequitas e o povo do Oriente vinham e levavam tudo. Levavam bois, ovelha, e toda a plantação dele. Isso foi durante anos acontecendo. E talvez você esteja passando por essa situação. Você construiu várias coisas, você trabalhou, você lutou, e quando você... Aí você pensa, agora eu vou desfrutar, agora vai ficar tudo bem. E aí vem uma notícia, vem uma situação, acontecem coisas que te desestrutura totalmente, que tudo aquilo que estava em ordem, que estava no lugar, que você achava que ia ficar tudo bem, você volta a estaca zero. Eu digo porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes aconteceu. E aí é o que acontecia com o pessoal de lá, da Bíblia, onde Gideão vivia. Tomavam tudo dele. Lá está escrito que aconteceu com eles, né? Lá no versículo 4 diz: E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Nada. Ou seja, tirava toda a esperança. Tudo aquilo que você acreditava ia por água abaixo. Te deixava. E eles clamaram a Deus por conta da situação que eles estavam passando, que foi por conta da desobediência deles, e Deus ouviu o clamor. Deus sempre ouve, né? Deus é muito generoso, muito misericordioso. O que seríamos de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? A Bíblia fala que ela se renova a cada manhã, e por conta disso que nós não somos consumidos. E aí, Deus enviou o profeta para lembrar eles do que já tinha acontecido lá atrás, né? E Deus envia o profeta para falar com você agora, para dizer das promessas dele, porque tudo foi decretado lá atrás, lá na cruz do Calvário. Mas quem já passou por várias situações, já apanhou muito, como custa acreditar, porque está desesperançado. Assim, quando Deus apareceu para Gideão e disse: Eu sou contigo, homem valente. Gideão, de imediato, não acreditou, porque já estava tão acostumado com a humilhação. Talvez você está tão acostumado das pessoas te pisarem, das pessoas te tratarem mal, que quando aparece para você a palavra de Deus dizendo para você que você vai sair dessa situação, que para você há uma saída, você fica ressabiada por causa das porradas que você levou ao longo da sua vida. Foi o que aconteceu com Gideão. Mas Deus te entende. Deus sabe de tudo que você está passando. E por isso que ele envia profetas, envia a palavra dele, pessoas, como ele está enviando agora, esta palavra para dizer: ele é com você. Assim como ele foi com Gideão. Gideão, lá no versículo 12 de Juízes 6, ele falou: Eu sou contigo, homem valente. Deus está falando para você agora: Eu sou contigo, mulher valente, homem valente. E mesmo assim Gideão ficou ressabiado. E no 16 o anjo pegou. Já que eu sou contigo, o anjo disse, você vai fazer isso e isso. Deus está dizendo a você agora que ele é contigo. Por mais que as coisas queiram te engolir, as situações, pessoas para te desanimar, para dizer que você não vai conseguir. Pessoas que querem frustrar os seus sonhos, coisas que acontecem com você. Mas Deus, ele diz, eu sou contigo. Gideão custou acreditar.
Tem 2 ais de Gideão. Os 2 ais que ele diz é como quem dissesse assim: não, eu não estou acreditando. Será? O ai dele é de será. Ele fala um ai lá no capítulo 13, ou no versículo 13 do capítulo 6 de Juízes. Ele diz, o ai de Gideão, os 2 que ele fala, primeiro no versículo 13 e outro no versículo 15, são ais de será. Ele diz, ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Nos sobreveio. De que foram feitas maravilhas que os nossos pais nos contaram. E talvez você está dizendo assim, não, Deus não é comigo. Se Deus fosse comigo, nada disso teria acontecido. Eu não estaria nessa situação. Só que o que precisava era Gideão tomar posse. Era Gideão crer que Deus não queria que ele estivesse naquela situação. Que aquela situação não foi Deus que o colocou, mas foi ele mesmo. Foram os pais dele. Foram as atitudes erradas que foram tomadas que o colocou naquela situação. E o anjo foi ali para lembrá-lo disso. E eu estou vindo agora para lembrar você que essa situação que você está não foi Deus que... Então, Deus não te colocou nessa situação, não. Deus, ele quer tirar você dessa situação, como ele fez com Gideão. E em meio a tudo, o anjo ter aparecido para ele, ter falado com ele, mesmo assim ele ainda estava ressabiado. Ele queria provas. Foram 3 provas que ele pediu para saber se aquilo era Deus que estava falando com ele. A primeira ele disse, eu vou lá pegar uma oferta. Se quando eu voltar você ainda estiver aí, eu sei que foi Deus. Depois Deus apareceu para ele de novo. E na mesma noite que ele ofertou a Deus, Deus pediu a ele para fazer um sacrifício. Aí exige um sacrifício. Por isso que tem a parte de Deus e tem a sua parte. Gideão estava disposto a sacrificar. Depois de ofertar, ele sacrificou. Eu só quero lembrar você que Gideão estava numa situação onde ele não tinha nada, né? Mas aí você diz, sacrificar, mas ele não tinha condições. Você sempre tem algo em nós que a gente oferta e que a gente sacrifica para Deus. Sempre tem. Mesmo que você ache que você não tem condições, mesmo que você ache que você não tenha nada, sempre tem. Porque foi assim com Gideão. Foi desse jeito com Gideão. E ele pediu 3 provas a Deus para saber se Deus era Deus mesmo. Se aquilo era Deus que estava falando. Como eu falei, primeiro da oferta, e depois no capítulo 37, ele botou... No 37, ele botou uma lã e pediu para que o orvalho ficasse todo na lã, né? E ao redor dela seca. E assim foi feito. E ele tirou um copo de orvalho dessa lã. No outro dia, ele pediu para que a terra ficasse molhada e a lã seca. E assim Deus fez. Deus estava ali o tempo todo encorajando ele para dizer, eu sou contigo, homem valente. E Deus talvez já deu várias provas para você dizendo que ele é contigo. Sai da situação que você está. Muda a situação. Deus, ele é contigo, ele quer fazer coisas gloriosas na sua vida, maravilhas. E até hoje você está pedindo prova. Deus já deu várias. Mas por que tudo isso? Porque foi humilhado, né? Porque passou muito tempo sendo humilhado. E você deve estar assim perdida, pedindo provas e provas e provas, sem querer acreditar que Deus é contigo. Achando que não é capaz de Deus mudar a sua situação. Que você perdeu já a fé, está desmotivada. Por conta disso. De várias humilhações. Por conta de tudo que você sofreu. De todas as porradas que a vida lhe deu. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você. Deus é contigo, mulher valente. Deus é contigo, homem valente. Ele mandou dizer para você hoje, sai da caverna. Se revolta com a situação, não com Deus. Se revolta com o que você está passando, porque Deus não quer isso para você. Ele é contigo. Toma posse da sua vitória. Deus abençoe sua vida. Amém?